amigos. Dando sequência às nossas palestras, dentro do programa Dicas que Salvam, a gente estava fazendo sempre de sábado, mas vamos buscar um horário melhor para que a gente possa dar sequência a essa nossas dicas, né? De segurança contra incêndio e outras dicas. Hoje, eu queria inicialmente invocar a proteção de Deus, agradecer pela vida, pela existência, por tudo que somos. E hoje a nossa empresa JJ Consultorias, ela, dentro do projeto Dicas que Salvam, nós resolvemos falar sobre combate a incêndio em veículos. O veículo, ele é um componente de locomoção nosso, e é um dos equipamentos que, quando pega o fogo, a rapidez com que ele se propaga é muito grande. E isso facilita em muito que o veículo praticamente ele fique danificado ou quase que totalmente danificado por conta dessa rapidez com que ele é incendiado. Então aí nós temos uma introduçãozinha onde a gente fala do combate a incêndio em veículos, né? É um conjunto bem específico de conhecimentos técnicos. O veículo, ele possui equipamentos de fácil combustão, então tem materiais inflamáveis, tem um sistema de combustível. E aqui nós apresentamos algumas informações e dicas dicas sobre como combater incêndios em veículos, incluindo a prevenção e os métodos de extinção. E aí a gente fala que o principal método de prevenção é a manutenção, né? É interessante que você tenha sempre em dias a manutenção do seu veículo para que os incêndios não ocorram. Na prevenção de veículos, nós elencamos alguns mecanismos que já conversamos, né? O primeiro dele é a manutenção regular. A gente tem que verificar sempre as boas condições do veículo. E aí, nessa manutenção, devemos procurar sempre oficinas que tenham um respaldo. Não adianta você procurar uma oficina e ter um eletricista que ele faça uma gambiarra, que ao invés dele aumentar a prevenção, ele vai diminuir a prevenção, né? Então, esse sistema elétrico, sistema mecânico, sistema de combustível, é muito importante que você mantenha sempre em dia essa manutenção. Um outro fato, que é até um pouco assim, até inusitado, é o armazenamento adequado de combustível. Isso nós colocamos, claro que ninguém vai guardar combustível em casa, né? Mas o combustível, com a gasolina, o diesel, sempre que possível, se você for fazer alguma situação que precise dos mesmos, esses deverão estar sempre em recipientes apropriados, longe de fonte de calor e faísca. Isso aí ocorre muito nos armazéns, né? As pessoas que armazenam os combustíveis, os inflamáveis, eles são sempre separados e são sempre mantidos em temperaturas sempre frias, né? Nunca em temperatura quente, porque o material combustível, como nós já conversamos, ele para queimar, ele deve ter uma temperatura ideal. Então, alguns materiais, como os hidroinflamáveis, esses devem estar sempre com temperaturas abaixo de zero, né? Para que eles não emanem gases e não causem incêndio. O sistema elétrico, aí as principais causas, uma das principais causas do incêndio de veículo é a sobrecarga do sistema elétrico do veículo. E aí vai na velha manutenção, né? Substituir os fusíveis, defeituosos fios, se botar algum fio descascado ao mecânico, o bom mecânico, ele vai com certeza substituir o fio descascado pelo apropriado. E aí você não pode o mecânico ele não pode colocar nenhum que esteja acima nem abaixo da capacidade, porque aquele fio ele já foi construído, foi colocado ali, e tem um estudo em cima daquela situação para suportar aquela pressão. E uma coisa que hoje ficou bem polêmica,
porque depois que substituiu-se o carburador pela a bomba injetora, os veículos de passeio eles deixaram de ter a obrigatoriedade de usar o extintor de incêndio, que eu particularmente acho, um bombeiro militar acho um erro. Né? O meu carro, eu mantenho o extintor de incêndio, eu lá na frente eu vou mostrar como é que eu fiz, porque é um mecanismo que você tem de salvar o seu patrimônio, né? Então, assim, o extintor de incêndio, ele é colocado sempre no local apropriado, geralmente é colocado abaixo do banco, ou lá na frente, é um extintorzinho de 2 quilos de gás carbônico, de pó químico, ABC, e ele tem sabendo ser utilizado, claro, e estando dentro da validade, ele é um excelente componente para combater o princípio de incêndio. Né? Porque o incêndio, como eu sempre digo, e quem combate é o corpo de bombeiros. Fumo e objetos pontiagudos. As pessoas que fumam têm que ter muito cuidado, porque o fumo, o cigarro pode causar incêndio, objetos pontiagudos também podem causar incêndio também. As pessoas não devem jogar as pontas de cigarro acesas pela janela, aí é uma coisa que tá muito na educação do ser humano, né? Até porque ele pode provocar um incêndio no mato, que é uma das causas também. A gente deve evitar jogar objetos pontiagudos, inflamáveis de maneira inadequada, que podem causar acidentes, e a gente quer sempre manter a prevenção. E aí a gente fala sobre os métodos de extinção de incêndio. No início, a gente mostra aqui um incêndio de um veículo, onde você vê que nesse incêndio já tem um bombeiro, ele já está combatendo o incêndio. E uma das coisas primeiras que você tem que fazer quando você sentir que seu carro tá incendiando, tem um curto-circuito, é procurar colocar o veículo num local bem seguro, né? Sair do veículo, abrir o capuz, né? A primeira providência que você faz é abrir o capuz. E aí, se você tiver o seu extintorzinho de incêndio, você vai lá, procura sempre a base do fogo. Você está lembrado que a gente sempre fala da base do fogo, que é o local onde aproveita para fazer a extinção de incêndio. Você procura a base do fogo e aperta o extintor de incêndio, naquela posição que está ensinando, né? Pega vou mostrar aqui de novo. Aqui está o extintorzinho de incêndio, pega aqui no gatilho, né? Pega no gatilho, sempre tirar o pino, nunca esquecer, tirar o pino e apertar o extintorzinho de incêndio com a bomba estirada na base do fogo. Isso aí e aqui o bombeiro, a gente vê que mesmo com a chegada do bombeiro, as chamas já estão grandes e os danos serão muito grandes para o veículo. E aí, os métodos de extinção. Primeiro, o extintor de incêndio. E aí nós já falamos que hoje os veículos não são obrigados a ter o extintor de incêndio. Na verdade, nem vem mais o extintor de incêndio, por uma resolução do CONTRAN. Muito embora os veículos que já tinham o extintor de incêndio, tem que manter o extintor de incêndio em bom estado, porque pode levar a multa. E a gente também não vou dizer assim, que é que eu faço? Eu não vou dizer assim, tira o extintor, porque por ser bombeiro eu entendo que o extintor de incêndio é parte do veículo, né? Ele tem que estar dentro do veículo. Chamar os bombeiros, e aí é o primordial chamar os bombeiros, para que eles possam, o mais rápido possível, controlar o incêndio, utilizando os equipamentos do Corpo de Bombeiros. Desligar o motor, né? Você está no seu veículo, começou a incendiar, procura um local seguro, desliga o motor do veículo, abre o capuz para começar a extinção. E aí, se você não tem um extintor de incêndio para combater o incêndio, geralmente nos incêndios de veículos aparecem muitas pessoas que ajudam. É bem comum, chega com os extintores vão ajudando. Mas você também tem os mecanismos. Você pode utilizar areia, mato, galhos, você pode
bater, abafando o incêndio, que é uma maneira também de você extinguir esse incêndio. Evacuar o veículo, claro, se vai ficar dentro do veículo, e sair do veículo, evacuar o veículo e das pessoas que estão próximas a vocês, se estão dentro do veículo, principalmente crianças, né? Aí a criança tem que ser, tem a cadeirinha, você tem que ter cuidado para tirar o mais rápido possível a criança, deixa a cadeirinha lá, tira a criança, não vai, claro, querer tirar a criança com a cadeira, vai perder muito tempo, então tira a criança e usar o ambiente a seu favor. Se o incêndio estiver relacionado ao vazamento de combustível, afaste-se do veículo e de qualquer chama aberta, aproveitando o ambiente para sua proteção. É, quando nós vamos abastecer o veículo, sempre o ideal não, o correto, desligar o motor do carro. Mesmo o veículo, a gasolina, a álcool, diesel, o interessante seria que o motorista saísse do veículo, deixasse abastecer, depois que ele retornasse. Ligação de telefone, não atender, não ligar, porque tem fagulha. Se tem fagulha, pode ocorrer o princípio de incêndio e se tornar uma grande incêndio. Aí a água, que é o agente universal de extinção, pode pegar um balde com água, uma mangueira, para resfriar, jogar sempre na base do fogo para fazer essa extinção de incêndio. A gente vê que, na verdade, o veículo incendiando, o tempo de resposta tem que ser o mais rápido possível, porque um veículo incendiando com mais de 5 minutos, ele praticamente está acabado, né? E aí, como eu falei, areia ou terra, né? São grandes, nesse momento de sufoco que não tem, eles funcionam como agente abafadores e também ajuda a extinção do incêndio. Deixa eu colocar aqui a setinha no canto, ela fugiu, desculpem, eu me perdi um pouco aqui, gente. E aí é o que eu falei, né? Aqui é onde o extintor de incêndio é colocado. No meu veículo, eu improvisei, foi numa essas empresas que trabalham com estofado, e mandei fazer essa moldurazinha, coloquei lá debaixo do banco, né? Porque eu não entendo que a gente não deve, não, a gente deve estar com esse material no carro. Era para ser um volante obrigatório, assim como é nos veículos de passageiros e outros. Desculpa, de passageiros não. De passageiros, sim. Os ônibus não são obrigados a ter. O veículo normal é que não é obrigado. Mas aí esse do ABC, que eu acho pequenininho, mas que tem uma grande utilização na extinção do incêndio. E aí nós lembramos do extintor, como é que se utiliza, né? Daí, lembre-se de priorizar a segurança pessoal. Segurança pessoal é fundamental. E de outras pessoas. Combater incêndio em veículos pode ser perigoso. E em caso de incêndios fora de controle, é fundamental chamar os bombeiros. Na verdade, fora de controle não. Iniciou o incêndio, já tem que chamar os bombeiros. E afastar-se do local. Se tiver agentes extintores por perto e souber utilizar, aconselho que você faça. Se você não tem um treinamento adequado, é um conselho que você abandone o veículo, chama os bombeiros e aguarde. Além disso, conhecer as técnicas de prevenção é tão importante quanto agir em caso de incêndio em veículo. As técnicas de prevenção de incêndio, principal delas é a manutenção. Aí você pode perguntar até assim, qual as grandes causas de incêndio em veículos? Primeiro são os curtos-circuitos, né? Os curtos-circuitos eles são os principais. É, o descuido do próprio motorista com chama, com a situação, essas são as principais causas de incêndio. Aí está o extintor de incêndio, como eu coloquei, sempre tirar o pino, apertar esse gatilhozinho aqui, dirigir o jato de pó químico ou de água
à base da chama para fazer a extinção do incêndio. E aí, a gente botou aqui algumas curiosidades. O que pode causar incêndio em veículo? Já comentei, né, que os superaquecimentos, os circuitos, como agir em caso de incêndio no veículo. Primeira coisa, abrir o capuz, estacionar, parar o carro, claro, no local seguro, desligar o motor, abrir o capuz, se possível, desligar a bateria e iniciar a extinção se você tiver extintor, se você tiver água aí e tiver que aí tem mato, o mato você pode cortar, quebrar, bater, abafando, para fazer a extinção do incêndio. O que deve se fazer ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo? Nós conversamos, conduzir próximo ao veículo, buscar a base do fogo e apertar o gatilho. Como utilizar o extintor de incêndio em um veículo? É isso, acabamos de comentar, né? Apertando o gatilho para fazer a extinção do incêndio. E aqui nós voltamos a alguns casos de dois veículos incendiando, e você vê que esse daqui não tem bombeiro. Né? Praticamente o veículo aí é perca total. Esse outro veículo já tem um bombeiro. O bombeiro está fazendo a extinção do incêndio já com mangueira, mas também o dano aí é grande. E se possível, nesses casos, é sempre bom que você faça um sacrifíciozinho, faça um seguro do seu veículo, né? E aí você protege seu patrimônio. Protege o patrimônio contra um dano que hoje os incêndios velhos diminuíram muito, mas ainda ocorrem. Bom, gente, e aí, assim, se alguém tiver alguma dúvida, a gente deixa nosso e-mail da nossa empresa. Vocês podem passar para esse e-mail aqui alguma pergunta que eu vou responder. É jjconsultorias@jjconsultorias.com.br. Passem a sua dúvida. Eu sei que a aula foi rápida, mas é porque é rápida mesmo. A gente tem muito que conversar sobre combate a incêndio em veículos. Né? O bom é que não ocorra, o bom é que você busque sempre fazer a sua manutenção adequada, e procurando sempre oficinas que tenham know-how para que não chegue lá numa oficina e o cara faça uma gambiarra e ao invés de aumentar a dificuldade de incêndio, ele vai facilitar, vai facilitar vai facilitar para que não sai e ocorra um incêndio. Bom, a JJ Consultorias agradece, está aí no nosso e-mail, jjconsultorias@jjconsultorias. Nós vamos postar esse vídeo nos nossas redes sociais. Agora nós temos um canal, é @jjconsultorias, vai estar lá, aí você já aproveita, dá uma clicada, se inscreve no nosso canal, clica, né, para que a gente possa continuar conversando sobre prevenção, né, e sempre mostrando aí as dicas que salvam. Então, gente, muito obrigado, paz, e que nosso Jesus Cristo continue iluminando a nossa vida, dando mais sabedoria, mais força, mais coragem, para que nós possamos tomar todas as decisões necessárias para uma vida de saúde e de paz e harmônica. Muito obrigado.